Olá, espero que esteja tudo bem com você, né, com a sua família, com a sua vida. E nós vamos junto continuar agora a sequência do estudo, né, do o estudo Ouvindo a Voz de Deus, o estudo 16, né? O estudo 16, ele tem como tema o mandamento esquecido. Por que o mandamento esquecido, né? É que as pessoas no decorrer da vida, né, elas vão deixando a palavra de Deus de lado, elas não vão lendo a palavra de Deus e elas vão vivendo a vida, né? E mas tem muita gente que mesmo vivendo, não lendo a palavra de Deus, acredita num Deus que fez tudo. Um Deus que criou o planeta, criou o universo, criou os seres humanos, os animais. Só que eles não entendem que Deus deixou um livro, a Bíblia. Deus ele se preocupou tanto conosco que ele deixou um manual, uma carta de amor para nós. E essa carta de amor, que é a palavra de Deus, que a gente já estudamos sobre ela, ela fala de um mandamento que está sendo esquecido, que as pessoas estão se esquecendo dela, desse mandamento. E qual é esse mandamento da lei de Deus, da lei moral? Qual que é? Então nós vamos estudar sobre isso hoje, certo? Então vamos fazer uma oração para começar? Senhor Deus, esteja com meu amigo ou com minha amiga, ou com esse jovem que está estudando a palavra do Senhor. Que o seu Santo Espírito esteja com ele, ilumine a mente dele e esteja comigo aqui para que eu possa explanar a palavra, para que ele venha entender. Obrigado, Deus, por me amar e por amar esse amigo, essa amiga, esse jovem, esse adolescente. Que seja feita a tua santa vontade em nossas vidas. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Deus, ele descansou num dia. E qual foi esse dia? Ele descansou no sábado. E depois, o que ele fez depois que ele descansou no sábado? Ele abençoou e santificou o sábado. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Guardaremos o sábado na nova terra também, certo? Por que o sábado é essencial hoje? Um dia especial de comunhão com Deus e crescimento espiritual. Dia de estar junto com a família. Dia de descanso anti-estresse. O mundo caminha por um local que você não está se comunicando, você não está descansando, você não está tendo tempo para pensar na vida. Então, por que o sábado é essencial hoje? Para você parar e pensar na vida e começar a pensar em Deus, nas coisas de Deus, pensar na família, no seu filho, no coração do seu filho, da sua filha, no pensamento do seu filho, da sua filha. O que eles estão sentindo? O que você está sentindo? O que sua esposa está sentindo? Um dia que você tira para estar junto, conversando, amando entre si, os filhos, a mulher, está junto. E quem está nesse dia? Deus, ele santificou esse dia, tá bom? Porque o sábado é essencial hoje, continuando, é dia que pode ser empregado para ajudar as necessidades dos doentes, dos presos, dos famintos. É um dia especialmente dedicado à pregação do Evangelho. Dia especial de adoração na igreja, onde você tira tempo para você, para sua família e para conjunto com Deus, né? Alguns cristãos, meus amigos, eles guardam o sábado como dia santo de culto e repouso. Outros guardam o domingo. Há quem santifique a sexta-feira e outros dias da semana. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, e é a autoridade máxima para responder a pergunta: que dia devemos observar como santo? Não é o que eu acho, não é dogma, não é tradições, não é o que minha igreja fala, não é o que o meu pastor, o padre, o meu bispo, o meu amigo fala. Não é. É o que Deus fala. Então nós vamos começar juntos agora a ver algumas perguntas que nos mostram o que Deus quer, que dia que Deus quer que nós observemos. Não inventar uma fábula, pegar um texto e dar uma volta na história do mundo, mostrando a história de várias pessoas que estavam fazendo coisa errada e que não seguem a palavra de Deus, para dizer que a palavra de Deus está errada e quem está certo é a pessoa.
Não, é o que a palavra de Deus está escrita, isso é. Então, o que diz o quarto mandamento da lei de Deus? Êxodo 20, versículo 8. O que diz lá? Vamos ver? Abra sua Bíblia. Êxodo 20, versículo 8 a 11. Abra aí. Vou esperar você abrir. Abriu? Como diz nas igrejas, né? Diga amém, quem achou? Todo mundo fala amém. Então, vamos lá. O que diz lá? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus. Quem fez? O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o quê? E o santificou. É mais do que santo, é santificado, tem uma bênção nesse dia. Por isso que o anjo de Apocalipse 14, lá do verso 6 em diante, ele pegou essa parte aqui, ó, e fez os senhores, o céu, a terra, o mar, e copiou e colocou lá. Depois nós vamos estudar futuramente, né? Então, Deus o santificou, é mais do que santo. Então, o que nós devemos entender? O que diz o quarto mandamento? Que nós devemos lembrar do dia de sábado. Para o quê? Para o santificar. O que é santificar? É separar para as coisas santas, fazer só coisas que Deus quer nesse dia. O que é certo fazer nesse dia? Fazer o bem, ajudar o próximo, não se preocupar com os seus afazeres, com o seu dinheiro, esquece as outras coisas e se preocupa com as coisas de Deus, com sua família. Entendeu? Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e ao sétimo dia ele descansou. Por isso abençoou o dia de sábado. E o que? E o santificou. O sétimo dia é o sábado. Saturday, né? Até no inglês fala isso. Então, pergunta 2. Quem estabeleceu o sábado? Quando e por quê? Gênesis 2, versículo de 1 a 3, fala sobre isso. E lá no livro de Marcos, capítulo 2, 27, vai complementar. Então vamos lá para Gênesis 2. Onde é o livro de Gênesis? É no primeiro livro da Bíblia. Você vai lá na primeira capa, vai passando, você vai ver o livro de Gênesis. Aí o capítulo 2, versículo de 1 a 3. Vamos ver o que está escrito lá? Olha só o que está escrito lá. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia. Mas Deus não precisa descansar, Deus não cansa. Mas por que ele descansou? Para nos dar exemplo. Ele descansou de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Marcos 2, versículo 27 e 28 diz assim: E acrescentou, o sábado, ele foi estabelecido por causa do homem, que o homem precisa do sábado, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Tá vendo aí? Então, Deus estabeleceu o sábado na criação, né? Antes de entrar o pecado no mundo. E fez isso para benefício do homem. Adão e Eva foram os únicos habitantes do mundo. Portanto, antes do surgimento da nação, de todas as nações, Deus já tinha falado que tinha que guardar o sábado. Antes de nascer judaico, o povo judeu, o povo assírio, não tinha, só tinha Adão e Eva ali. Só Adão e Eva. Não tinha mais ninguém. Só Adão e Eva. E os animais, os peixes, as aves, e Deus e os anjos.
Então Deus estabeleceu a guarda do sábado antes de entrar o pecado, certo? Agora, terceira pergunta. Que dia Deus ordenou que fosse observado no tempo dos seguintes profetas? Moisés, cerca de 1500 anos antes de Cristo. Lá em Êxodo 16, 23, lá diz o quê? Que cerca de 1500 anos antes, Deus falou para Moisés que ele devia fazer o quê? Guardar o sábado. Foi ordenado para Moisés. E Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, lá no livro de Isaías 58, 13, verso 14, no Isaías 56, 4, também está escrito que deve guardar o sábado. Depois eu quero que você volta esse vídeo e abre no livro de Isaías 58, verso 13 e 14, certo? E no capítulo 56, verso 4, e leia que lá está falando que 700 anos antes de Cristo já estava falando que ia guardar o sábado, até no futuro, certo? Depois de passar os céus e a terra, né? Como está escrito em Mateus 7, né? Mateus 4, versículo 16 e 17, né? Fala sobre isso. Lá está escrito que nós vamos guardar o sábado. Vai passar, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Em Jeremias, o profeta Jeremias, cerca de 600 anos antes de Cristo, ele também disse que tinha que ser guardado sábado. Onde está escrito isso? Jeremias 17, versículo 17. E versículo 24 também diz que é para guardar o sábado. Ezequiel, cerca de 600 anos antes de Cristo também, no livro de Ezequiel 20, versículo 12 e versículo 20, também diz que é para guardar o sábado. Só que lá em Ezequiel 20, versículo 12 e 20, diz assim: santificai os meus sábados, por servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. Então servirá de sinal a guarda do sábado. No livro, o profeta Esdra também e Neemias, cerca de 420 anos antes de Cristo. Neemias 13, versículo 15 e 19, lá fala que devemos guardar o sábado. Deus falou para esses profetas que devia ser guardado o sábado. Né? No Antigo Testamento não há nenhum texto indicando mudança do dia de guarda, não existe. Que dia foi observado por Jesus? Vamos ler na Bíblia? Agora vamos pegar a Bíblia. Lucas 4, versículo 16 e versículo 31. Lucas 4, lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, no livro de Lucas, antes de João, né? Capítulo 4, versículo 16 e 31. Lá diz o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Era costume de Jesus. E levantou-se para ler e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado, verso 31. Então, que dia foi observado por Jesus? Sábado. Sábado, não foi domingo nem sexta-feira. Sábado. Que dia guardavam os seguidores de Jesus? Vamos ver na Bíblia. Lucas 23, versículo de 53 a 56. Atos 13, versículo 14, 27, 42 e 44. Depois vocês voltam o vídeo e vai lendo esses versos, tá bom? E também capítulo 17 do livro de Atos, versículo 2 e capítulo 18, versículo 4. Vamos ler esses versos. E, tirando-o do madeiro, isso está em Lucas 23, versículo 53 e 56, tá bom? Envolveu num lenço de linho, quem? O corpo de Jesus Cristo que tinha morrido. E o depositou no túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, sexta-feira, e começava o sábado, pôr do sol. Jesus foi enrolado e colocado no túmulo. E Jesus, na morte, descansou no sábado.
As mulheres, né? Continuando o verso ainda, que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, se retiraram para preparar esses aromas, os bálsamos, né? E no sábado descansaram. Elas não foram no sábado lá. Elas descansaram no sábado, segundo o mandamento. Então, elas até no túmulo, Jesus foi colocado no túmulo na sexta-feira, no pôr do sol, já ia começar o sábado. Elas prepararam todos os ungüentos enquanto Jesus estava no túmulo lá, estava indo para o túmulo, e deixou, e segundo o seu costume, elas não foram no sábado de manhã lá, ou de madrugada, para passar os perfumes, não, e colocar os aromas, as flores, nada disso. Elas esperaram o sábado passar e depois do pôr do sol elas foram lá. Foi que era costume delas, certo? Agora no livro de Atos, né? A sequência, Atos 13, 14, 20, Atos 13, capítulo 13, versículo 14, 27, 42 e 44, né? Diz assim, capítulo 13, versículo 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, né? Indo num sábado à sinagoga, assentaram-se, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, né? Quando o condenaram, cumpriram as profecias. Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte ele falasse estas mesmas palavras. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Ele foi num sábado e ficou o comentário de domingo a sexta, todo mundo falando do que tinha sido falado por Jesus. E no sábado seguinte, multidões foram aonde Jesus estava para ouvir a palavra de Deus, de Jesus. Certo? Atos 17, versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Primeiro sábado ele foi lá e falou, aí ele foi fazer o sábado a fazer, ele passou domingo, segunda, terça, quarta, quinta. No outro sábado ele foi de novo falar e por 3 sábados foi assim. Então era costume dos seguidores de Jesus guardar o sábado, né? Atos 18, versículo 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo a tanto judeus como gregos. Olha só. Então, o que dia guardavam os seguidores de Jesus? Sexta-feira? Claro que não. Domingo? Que isso? O sábado. É isso que está na palavra de Deus. Domingo e sexta-feira é de homens, traduções de homens. Não é de Deus isso. Certo? Que dia os salvos em Jesus guardarão na nova terra? Jesus vem, os mortos em Cristo vão ressuscitar, os vivos que estiverem vivos vão ser arrebatados, levados na volta de Jesus ao encontro do Senhor nos ares, vai ficar 1000 anos lá, depois nós vamos estudar, já estudamos sobre os 1000 anos, na verdade, e depois nós vamos voltar, a terra vai ser restaurada, como diz a palavra de Deus, que a gente já estudou sobre isso, né? E depois disso, o que vai acontecer? Nós vamos guardar um dia nessa nova terra. Que dia que vai ser esse? Vamos ver na Bíblia? Isaías 66, versículo 22 e 23. Abre lá para nós. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 22 e 23. Achou? Agora vamos ler. Isaías 66, versículo 22 e 23 diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Olha só. Então, no sábado,
No sábado, na nova terra, no novo mundo criado e restaurado, certo? Então os salvos guardarão o sábado. Pergunta 7. Podemos ignorar esse mandamento? Tiago 2, versículo 10 a 12 e 1 João 2, versículo 4. Vamos primeiro em Tiago 2, livro de Tiago no Novo Testamento, né? Capítulo 2, versículo 10 a 12. Diz assim: Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ou se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Aqui está falando sobre amar ao próximo. Mas e se tivesse o sábado aqui, que é amar a Deus, que é principal, o primeiro maior mandamento? É amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e ao próximo a ti mesmo. E o quarto mandamento está no amor a Deus. Né? Então vamos lá. 1 João 2, versículo 4 diz assim: Aquele que diz, eu o conheço, conhece a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está Jesus, a verdade, não está Deus. Olha só, quem que é o pai da mentira? O diabo. Então, se eu tenho Deus, a verdade, eu guardo os mandamentos, guardo o sábado. Podemos ignorar esse mandamento? Claro que não. É bom lembrar que a guarda do sábado não é um meio de se alcançar a salvação, que é obtida unicamente pela graça de Jesus. Efésios 2, versículo 8 fala sobre isso, e 9, né? A obediência a Deus é resultado da salvação, porque eu amo a Deus. Como alguém pode dizer que está salvo e viver em desobediência a Deus? A guarda do sábado é uma demonstração de amor a Deus. É fruto da experiência pessoal com Ele. Então, para nós recapitularmos tudo que nós estudamos até agora, no estudo 16, que é o mandamento esquecido, o sábado foi instruído na onde? Na criação do mundo. Ele foi observado por Adão e nos tempos dos seguintes profetas, Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Esdras e Neemias. Jesus observava o sábado. Seus seguidores continuaram observando o sábado após a sua morte. Demonstramos amar a Jesus seguindo os mandamentos e guardando o sábado. Transgredir um mandamento significa violar toda a lei de Deus. A gente é pai. Quem é pai entende. Você que não é pai, você vai entender. Você vai ter as suas regras, os seus valores, os seus princípios. Que está se você está regido dentro da palavra de Deus, os seus filhos têm que te honrar obedecendo o que você fala. Se dá um filho rebelde. O filho que desrespeita pai não obedece, não ama o pai. Está querendo viver da sua própria maneira. Agora aquele que ama o pai, ele quer abraçar o pai, ele quer ficar perto do pai, ele quer ser junto com o pai. Um filho que é assim com o pai tem orgulho, quer abençoar, pensa no futuro do filho. Mas o pai que não quer o filho que não quer obedecer ao pai é a tristeza para o pai. Então nós temos que estar ligado ao pai, querer o pai na nossa vida, né? E pensando nisso, nós temos que ter um compromisso de fé com Deus. Qual é o nosso compromisso? É crer que o sábado teve sua origem em um mundo sem pecado. Desejar observar o sábado como Jesus fazia. Nós precisamos da ajuda de Deus para cumprir esse mandamento. E como que eu faço? É querendo ir até Ele, ir buscar Ele, a crer na palavra dEle. Esquece homens, vai direto na fonte, na palavra de Deus, o que está escrito é. Então, se for sim, todos esses dizeres,
seja bem-vindo ao povo de Deus. Se você ama a Deus mais do que todas as coisas, seja bem-vindo ao povo de Deus. E obedeça a Deus, Deus te ama, Ele quer sentir orgulho de você. Seja feliz na sua vida, na observância do sábado. Vamos orar? Pai amado, esteja com esse amigo, com essa amiga, com esse jovem, com esse adolescente, com esse pré-adolescente, com essa mãe, com esse pai que tem filhos que querem estar com o Senhor, esses amigos que estão estudando a Tua Palavra. Esteja com eles, ó Deus, abençoe, ajuda eles a verem a santidade do Teu sábado e ver a bênção que tem no sábado em estar com o Senhor, com a Tua presença e na vida. Obrigado, Deus. Esteja conosco no próximo estudo. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado porque você esteve comigo até agora, né? Nós estudamos a palavra, né? O mandamento esquecido. E agora nós vamos estudar o próximo estudo, né? Quando você pular para outro vídeo, você vai estudar o próximo estudo. Então, mas eu agradeço a você de ter ficado comigo. Eu peço que você compartilhe esse vídeo. Aperta lá no joinha lá, porque isso ajuda na estatística do YouTube a entender que as pessoas estão gostando desse vídeo. E eles divulgam mais, fazem propaganda no canal do YouTube todo e muitas pessoas podem ver esse vídeo. Eu agradeço a você. Curta, compartilha para pessoas que precisam aprender esse assunto, tá bom? E que Deus esteja com vocês. E como eu sempre digo, né, no livro de João 4:24, Deus é Espírito. Ele está comigo e com você aí. E nós devemos adorar Deus em quê? Em espírito e em verdade. Obrigado por ter estado comigo. Fique com Deus e tchau. Fica com Deus.